Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Que bênção nós podemos desfrutar de um momento tão especial como esse, não é? E eu creio que Deus tem trazido cada um de nós aqui para uma jornada. Como o pastor Samuel já disse aqui, serão 4 palavras que a ideia é que seja algo crescente, não é? Que vai nos levando para um lugar até o final desse evento. Eu creio que vamos ser muito, muito edificados. Quem pode dizer amém? Bom, o tema é centralidade do pastor, que ainda é uma ovelha. Esse é o tema que eu vou compartilhar com vocês, é a primeira palavra que me foi sugerida aqui, não é? E eu, assim, estudei bastante, não é? Confesso a vocês, tem muitos conceitos, eu não quero ser apenas conceitual aqui com vocês, eu quero tentar ser muito prático, não é? Mas a gente precisa falar sobre alguns conceitos que são importantes, não é? Então, essa ideia da função e da identidade, a tensão que existe, é sobre isso principalmente que eu quero falar, a tensão que existe entre a nossa identidade como pastores e a nossa função pastoral. Mas eu não quero abordar isso como um problema, eu quero abordar isso como um desafio, não é? Que nós sempre teremos que lidar, porque a gente vai perceber isso na vida de todos os personagens das Escrituras, não é? Essa tensão entre o que a pessoa é em Deus e aquilo que ele foi chamado para fazer. E nós muitas vezes achamos que o nosso valor está naquilo que nós fazemos, mas eu quero começar dizendo que o nosso valor está naquilo que nós somos. Amém? Se vocês concordarem de vez em quando com a minha palavra, dá um amenzinho que vocês vão me incentivar para continuar, tá bom? Amém? Isso. Então, deixa eu falar de novo. Mais importante para Deus é o que nós somos do que aquilo que nós fazemos. Porém, eu quero também começar dizendo para vocês que o que nós fazemos é importante. Então, eu não quero aqui ministrar algo que apenas foca aquilo que nós somos em Deus, ou que nós estamos nos tornando em Deus, que sem dúvida é o mais importante. Mas quem é que crê que o que a gente faz para Deus também importa? Ele se alegra com isso. Eu vou ler com você um versículo que Deus colocou no meu coração hoje de manhãzinha, enquanto estava orando, não é? Para ministrar aqui para vocês. Jeremias capítulo 3, versículo 15. O profeta Jeremias viveu numa época de grande crise da nação, e ele então profetiza sobre os líderes, que Deus levantaria líderes dessa forma, e eu creio que isso se aplica a nós, pastores. Na versão atualizada, ele é um pouco mais fiel, na minha opinião, porque ele usa a palavra pastores. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Amém? Vamos ler junto aqui comigo, vamos lá. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Então, a palavra conhecimento aqui não é conhecimento intelectual, é conhecimento de Deus. A palavra hebraica aqui não se refere a conhecimento natural que você adquire, refere-se a conhecermos a natureza, a presença, quem Deus é. E a palavra inteligência, essa sim, fala sobre um tipo de prudência, de cautela, de sabedoria que é adquirida. Por exemplo, numa conferência como essa, você vai adquirir aqui muita sabedoria. Amém? Amém, gente? Quem veio aqui para adquirir sabedoria nessa conferência? E você vai poder aplicar essa sabedoria. Então, eu vou pedir para você dizer na sua mesa, Deus vai te dar, Deus vai aumentar o seu conhecimento e a sua sabedoria. Vamos lá, Deus vai aumentar na sua vida. Lembrando que conhecimento aqui tem a ver com relacionamento com Deus. O profeta Abacuque disse que um dia o conhecimento da glória do Senhor vai crescer sobre toda a terra como as águas cobrem o mar. Conhecimento ali é relacionamento. Então eu quero começar, eu vou compartilhar a minha palavra dividido em 3 pontos, tá certo? O primeiro deles eu quero falar um pouquinho sobre isso, depois eu vou seguir. Quero primeiro estabelecer essa base, número 1, identidade e função são importantes para Deus. Eu quero, então, estabelecer essa base, porque não quero que vocês saiam daqui achando que o que só importa é ser ou estar. Para Deus também importa o que nós fazemos. As duas coisas,
maneira de ver. É claro que na escala de valores ser vem antes, eu vou falar sobre isso, mas a gente vai encontrar muitas passagens bíblicas que mostram como Deus se importa com o que nós fazemos. Mateus capítulo 5, vocês conhecem? Deus diz para os seus discípulos: vocês são o sal, vocês são luz, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Identidade. E aí ele continua: não faz nenhum sentido na tradução NVT usar o sal ou um sal que perdeu o seu sabor, função. Também não faz sentido algum, Jesus disse, acender uma lâmpada e colocá-la debaixo de um cesto ou debaixo da cama. Função, por quê? Porque o sal existe para salgar, amém, queridos? A luz existe para iluminar os ambientes, ou seja, quem nós somos e o que nós fazemos está intimamente ligado. Se nós somos, nós vamos fazer, amém? Nós não fomos, sabemos isso, né? Ninguém aqui foi salvo pelas boas obras, nós fomos salvos para praticar as obras, para fazer o que Deus nos pede, não é? E aí Jesus diz ali em Mateus 5,16, da mesma forma suas obras, as suas boas obras, melhor dizendo, devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Que as pessoas da sua cidade vejam as obras que a igreja local, que você representa, está fazendo na cidade. Nós fomos chamados por Deus para servir a nossa cidade. Quem pode dizer amém? Nós fomos chamados para abençoar a nossa cidade com serviço, com obras, não é? Que Deus vai nos inspirar para fazer, para abençoar, para servir, e assim essa luz vai brilhar, esse sal vai salgar. A palavra obras aqui, que Jesus usa, a palavra grega, ela significa trabalho, serviço, tarefa. Aquilo com que alguém se ocupa, não é? E você conhece essa passagem, talvez você já tenha pregado algumas vezes, Mateus capítulo 9, Jesus estava ali andando nas cidades e povoados, ensinando, curando, pregando, e aí ele olha para as multidões, a Bíblia diz que ele enxerga essas multidões como ovelhas, exaustas, aflitas, sem pastor, e aí ele diz para os seus discípulos, versículo 37 e 38 de Mateus 9, disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Jesus fez uma oração para que Deus levantasse trabalhadores, e eu estou olhando aqui para dezenas e dezenas de trabalhadores que Deus tem levantado nessa geração. Nós somos o fruto dessa oração de Jesus. Alguém que faz, uma pessoa que produz, não é? Você não vai encontrar em lugar nenhum Deus chamando pessoas ociosas. Pastor, não é chamado para ser uma pessoa ociosa. Nós precisamos fazer a obra de Deus. É para isso que Deus nos chama. Jesus mesmo declarou, olha que Jesus diz em João capítulo 5, versículo 17, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Interessante, não é? Porque alguém poderia dizer, não, mas lá em Gênesis diz que Deus, depois de 6 dias de trabalho, não é? Na criação, Ele descansou, não é? Mas essa palavra descansou ali não tem nada a ver que não significa que Deus estava cansado. O nosso Deus não se cansa, Deus é Deus. A palavra descansou lá no hebraico significa que ele completou a sua obra, ele completou o seu trabalho. Amém, queridos? Então, e aí Jesus diz, eu também trabalho, por quê? Porque Jesus veio para cumprir uma missão, e ele sabia exatamente quem ele era, mas ele também sabia exatamente o que ele deveria fazer. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Então, é muito importante que nós entendamos, Deus trabalha, Jesus trabalhou fazendo a sua parte. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é aquele que Jesus entregou para os seus discípulos, ali na grande comissão. Saiam e façam discípulos de todas as nações, a partir do lugar onde você está. A partir da cidade onde você está, não é? Onde Deus te plantou, faça isso, faça com excelência. Use todos os recursos que você tiver disponíveis, não é? E isso implica em muito trabalho. Quem aqui concorda comigo que edificar uma igreja relevante dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Você edificar uma igreja sólida, uma igreja que se torna uma referência na cidade. E eu estou aqui para lembrar vocês, antes de continuar essa palavra, esse versículo de Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Fala para alguém pertinho de você,
Deus está feliz com você, Deus está feliz com o seu trabalho. Deus está feliz. Então eu quero começar dizendo aqui para vocês, nessa manhã, que o problema não é o nosso trabalho, o problema não está no nosso trabalho, o problema está no nosso coração. Amém? Deixa eu dar mais um exemplo, dentro desse ponto. Marta e Maria. Quem aqui já pregou sobre Marta e Maria? Levanta sua mão. Quem já pregou? Levanta bem. Eu também preguei, você pregou muitas vezes, não é? A gente conhece essa linda história. Jesus está passando por ali, por Betânia, diz que era um lugar de passagem do Senhor Jesus, e ele muitas vezes esteve ali na casa dos seus amigos, mas dessa vez foi diferente. Ele entra na casa, e o contexto nos mostra que ele começa a compartilhar o seu coração com seus amigos, não é? Quem gostaria de estar numa reunião com Jesus, onde ele estaria compartilhando o coração dele com você ali? Imagina o que ele estava conversando ali naquele momento, que coisa maravilhosa deveria ser, não é? E aí a gente vai encontrar esse contexto de Maria se posicionando aos pés de Jesus, para ouvir com atenção o que ele está dizendo. Mas também diz que Marta estava preocupada e envolvida com o serviço da casa, provavelmente preparando a refeição que todos iriam comer, Jesus, seus discípulos, Maria e Lázaro, que estavam lá ouvindo Jesus. Alguém tem que fazer as coisas acontecer, né, gente? Enquanto nós estamos aqui, tem gente trabalhando lá fora, tem voluntários servindo, todos os dias nos cultos da sua igreja, não é? Você tem ali, dependendo da igreja, dezenas, talvez centenas de voluntários fazendo algum trabalho para que outras pessoas possam receber de Deus. Quem está entendendo? Então, veja, essas coisas estão acontecendo. E você se lembra do que aconteceu? Marta, ela está ali envolvida com o trabalho, com o serviço, com os afazeres, ela se aproxima de Jesus para dar uma reclamada, não é? Porque em toda casa tem um folgado, né, gente? Fala a verdade. Quem que era o folgado da sua casa, né? E na perspectiva de Marta, Maria estava sendo folgada. Pô, eu estou aqui trabalhando e a minha irmãzinha, não é? Está ali aos pés do Senhor. Eu estou trazendo um aspecto diferente, talvez, não é? Você sabe que naquela época, no contexto de onde eles, ali em Israel, as mulheres, elas eram praticamente proibidas para sentar para ouvir um rabino falar, porque as mulheres se ocupavam do serviço, dos afazeres. Então, veja, Marta está ali, para a gente entender como Maria foi ousada no certo sentido, não é? E a gente encontra Jesus dizendo para ela: vocês conhecem, vocês já pregaram sobre isso, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Você está trabalhando tanto, Marta, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. A tradução atualizada diz: ela escolheu a boa parte. E eu já vi algumas pregações, o pessoal estava destruindo a tal da Marta, tadinha da Marta. Talvez você já tenha feito isso também, não é? Todo o foco em Maria. Mas eu quero sugerir a vocês nessa manhã, dentro desse contexto. Quando Jesus disse para Marta que Maria escolheu a melhor parte, Jesus não estava minimizando o trabalho de Maria. Aliás, de Marta. Deixa eu voltar. Quando Jesus responde dessa forma, que Maria escolheu a melhor parte, ele não estava minimizando o trabalho de Marta. O que ele estava enfatizando é que naquele momento, a prioridade era estar aos pés do Senhor Jesus. Amém, gente? Vocês estão comigo? Maria entendeu que naquele momento, estar com Jesus, naquele momento era mais importante do que fazer as coisas para Jesus. O Filho de Deus estava ali, compartilhando os segredos do seu coração. Maria entendeu que toda a atenção deveria ser do Senhor. Porque, queridos, quando Jesus entra na casa, a gente tem que dar atenção para Jesus. Quem já teve um culto em que a glória, a presença de Deus desceu naquele culto? E aí, ninguém queria ir embora, aquela presença. Quem teve essa experiência? Mas enquanto a gente estava desfrutando, nós já tivemos várias experiências aqui, os voluntários estavam cuidando dos filhos, dos irmãos que estão caindo no poder do Espírito Santo lá na igreja, não é? Tem um monte de voluntário cuidando das crianças, para que então, eu quero só dizer para você uma coisa que, não é que Jesus estava
assim, repreendendo Marta. Jesus, na minha ótica, estava dizendo, Marta, nesse momento, a coisa mais importante é estar aqui comigo, ouvindo o que eu tenho para dizer. Maria escolheu a melhor parte, porque ela entendeu o tempo, entendeu o propósito. Quem está entendendo o que Deus está falando? Então, eu queria só deixar isso com vocês, porque acho que é muito importante. A gente não pode construir uma coisa, não é? O pêndulo não pode ir só para um lado, e a gente diz, não, as obras não são importantes, o que a gente faz, o que é importante é só estar com Deus. Gente, fosse assim, quando Jesus e os discípulos estiveram ali no Monte da Transfiguração, lembra o que Pedro disse? Estava tão maravilhoso. Qual foi a sugestão de Pedro? Senhor, vamos fazer aqui algumas cabanas e nós vamos ficar aqui em cima do monte. E o que é que Jesus disse para Pedro? Não é isso que vai acontecer, nós precisamos descer. E quando eles descem, a primeira coisa que eles encontram é um endemoniado, uma família precisando de ajuda, e ali, naquele campo, não é? No pé do monte, eles trabalharam, Jesus trabalhou, Jesus fez a obra que ele foi chamado para fazer. Veja como para mim é importante isso. Eu quero finalizar com esse versículo. Quando Lázaro ressuscita, no episódio da ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus se aproximou. Quando ele chega na casa, a Bíblia diz assim, ora, Jesus amava, o que é que diz lá? Jesus amava Marta e a sua irmã Maria e Lázaro. Esse episódio da ressurreição aconteceu depois daquele primeiro lá, onde Maria está aos pés do Senhor, e Jesus faz questão de colocar o nome de Marta antes dos outros, e isso, na palavra de Deus, tem uma conotação importante. Nomes que aparecem primeiro apontam para pessoas que têm liderança, pessoas que têm algum reconhecimento, sempre vem o nome primeiro, não é? O que nos leva a supor que Marta era tipo uma líder da casa, uma mulher que fazia as coisas acontecer, e Deus está levantando homens e mulheres que fazem as coisas acontecer, não é? Homens e mulheres que entendem, primeiro, quem eles são, mas depois eles fazem a obra do Senhor, porque é assim que o reino de Deus vai ser estendido. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar com vocês, essa tensão entre identidade e função, não pode ser encarado como algo negativo, mas algo necessário, que precisa ser constantemente equilibrado, e ajustado e alinhado. Quem pode dizer amém? Vocês estão comigo aí, gente? Então, identidade e função são importantes para Deus. Segundo ponto, tudo começa com a nossa identidade. Agora sim, eu quero falar sobre a importância, o que é mais importante. O que é mais importante é o que nós somos. O ministério que nós exercemos, antes de mais nada, precisa ser uma expressão daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos chamados para fazer. Então veja, o princípio aqui se aplica ao próprio Deus. No início de todas as coisas, primeiro Deus é Deus, depois Ele cria, Ele faz. Se Deus cria, se Deus faz, Ele faz porque Ele é Deus. Amém, gente? Então Deus, quando Moisés diz assim, olha, Senhor, tu estás me enviando para o Egito, quem eu vou dizer, não é? O que eu vou dizer sobre quem me enviou? Qual é o seu nome? Qual foi a resposta que Deus deu para Moisés? Diga para eles que o eu te enviou. Por quê? Porque Deus diga comigo, Deus é Deus. Mas porque Ele é Deus, Ele faz. Agora, a gente entende pelas obras de Deus que o que Ele faz reflete o seu caráter. O que Ele faz reflete a sua identidade. O que eu e você fazemos precisa refletir o nosso caráter. Quem primeiro nós somos em Deus. Se você tentar fazer algo que Deus não te chamou para fazer, se você tentar ser algo que Deus não te chamou para ser, o que você fizer será algo muito, muito frustrante, não vai trazer alegria e vai criar um ambiente de tensão. Mas se você está dentro do seu chamado, se você encontrar a sua identidade e agir dentro daquele caminho, daquele propósito que Deus estabeleceu para você, meu irmão, o que você fizer vai dar fruto. E a gente encontra essa tensão necessária entre identidade e função, não é? Mas Deus, quando chama todos aqueles heróis da fé que aparecem lá em Hebreus capítulo 11, se você for estudar a vida de cada um deles, cada um, começando ali com Abraão, Noé e todos os demais que vêm, você vai perceber que Deus, antes de entregar uma missão, Deus trouxe afirmação para a sua identidade. Aliás, muitos deles, quando foram chamados, entraram numa crise, porque Deus estava chamando, eu quero que você vá, faça isso, mas eles não entendiam, não sabiam quem eles eram. E Deus então trabalhou primeiro na sua identidade, quem está entendendo, para que eles pudessem sair e fazer o que eles foram chamados para fazer.
Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, para ser primeiro uma expressão do próprio Deus e depois cumprir as suas tarefas. Deus entregou tarefas para Adão e para Eva: cuidem do jardim, semeiem, colham, se multipliquem. Ou seja, trabalhem nesse campo que eu estou entregando, mas primeiro eles foram feitos, primeiro eles entenderam quem eles eram no Senhor. E a gente vai ver isso acontecendo em todos esses personagens: Abraão, Noé, José, Moisés, quantos deles? Gideão. Quando foram chamados por Deus, entraram numa crise, porque eles não conseguiam entender quem eles eram. E eles tiveram que passar por um processo de cura. Eu creio que nessa conferência, Deus vai curar alguns corações aqui nessa conferência, para que você possa sair daqui entendendo qual é a sua identidade em Deus. Que o seu valor não está naquilo que você faz. O que você faz alega o coração de Deus. Mas o que você é, meus irmãos, tem um lugar no coração de Deus. O que você é em Deus é o que Ele já estabeleceu. E é muito importante que a gente entenda. Então, primeiro Deus trabalhou com a identidade desses homens e mulheres. Depois Deus entregou uma tarefa. É assim que Deus sempre age. Ele nunca começa pela missão. Deus sempre começa com o coração. Deus nunca começa com a missão. Deus sempre começa tratando o nosso coração. Ele nunca entrega uma tarefa sem antes afirmar a identidade. Quando nós sabemos quem nós somos, presta atenção, quando nós sabemos quem nós somos, nós não tentamos provar para ninguém, nem para nós mesmos, nem para as pessoas e nem para Deus. Gente, é muito tenso você ter um ministério em que você está tentando provar quem você é para as pessoas, toda hora. E eu creio que eu e você não fomos chamados para termos que provar nada para ninguém. O que nós somos em Deus, a unção que nós carregamos, o que você tem em Deus, que Deus repartiu com você, vai sair pelos seus poros. Se você estiver dentro do seu chamado, na identidade que Deus te deu, vai sair pelos poros, as pessoas vão reconhecer a graça e a unção de Deus na tua vida. Jesus, e esse é um exemplo clássico, a gente vê isso na vida de Jesus. Jesus nunca fez algo para tentar provar para as pessoas quem Ele era. Gente, quantas vezes nós nos pegamos fazendo coisas para tentar provar quem nós somos? Não é? Quantas vezes? E às vezes é um processo até inconsciente, tentando provar a nossa autoridade, tentando provar o poder que nós temos. E esse negócio de poder, vai ser falado aqui, é muito perigoso. Quanto mais influente você se torna, quanto mais você cresce, porque Deus vai liberando medidas, enquanto você é fiel no pouco, Deus vai aumentando o seu território. Quem crê, diga amém, em nome de Deus. Mas nós temos que lidar com isso. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo 13, Tito capítulo 1, estabelece lá as qualificações de um pastor, de um presbítero, ele começa falando do caráter, ele não começa falando da função, ele fala primeiro da identidade. Que eles devem ser irrepreensíveis, sóbrios, hospitaleiros. Então, toda a perspectiva de Deus primeiro foca o caráter, quem a pessoa deve ser primeiro, e depois a função pastoral, que esse pastor vai fazer no seu ministério. Depois vem as habilidades, e eu creio, em nome de Jesus, eu creio sobre a tua vida, irmãos, que quanto mais você trabalha para o Senhor, mais Deus aumenta, mais Deus te dá habilidades novas. Mas o nosso foco não pode ser ter habilidades novas para controlar. O pastor Samuel disse agora há pouco, tem que ser a partir de quem nós somos em Deus. Então, para que nós exerçamos com excelência o que Deus nos chamou para fazer, Deus vai liberar. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né, para Timóteo, olha, que ele deveria reavivar o dom que estava nele, o qual foi liberado pela imposição das mãos do presbitério. Quando tem imposição de mãos, irmão, quando tem esse momento profético, Deus libera capacidade, Deus libera novas medidas. Mas você e eu não temos que provar nada para as pessoas. Porque quando a gente tenta provar, nós estamos assumindo o lugar de Deus, e Deus não vai repartir a sua glória com ninguém. Nós vamos nos frustrar. Isso mostra para mim e para você que Deus está mais preocupado com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós produzimos para Ele.
Eu vou repetir. Deus está mais preocupado com aquilo que nós somos ou com aquilo que nós estamos nos tornando do que com aquilo que nós produzimos para Ele. Como crentes, você e eu sabemos que a nossa identidade está em Cristo Jesus. Se você fizer uma pesquisa ali na Bíblia online, enfim, as ferramentas que você tiver, procurar quantas vezes aparece alguma coisa que diz o que nós somos, ou quem nós somos em Cristo, ou no Senhor, você vai encontrar mais de 150 declarações do que nós somos. E eu não quero, eu poderia citar aqui, não é? Todas elas aqui para você, com passagens bíblicas, mas eu quero ser muito simples. Quero ser muito simples. Porque, meus irmãos, o que nós precisamos ser mesmo é ovelhas. Nós precisamos ser ovelhas. Às vezes nós nos esquecemos de que nós também somos ovelhas que precisam ser pastoreadas, cuidadas. E a Bíblia vai nos falar, não é, sobre pessoas que fizeram tanto para o Senhor, Jesus prevendo o que vai acontecer naquele dia, as pessoas se aproximando, porque a Bíblia diz que nós seremos avaliados, de alguma forma, nós seremos avaliados por aquilo que nós fizemos. Se nós entendemos quem nós éramos e o que nós fizemos. E aí a Bíblia diz que, lá em Mateus 7, Jesus fala, muitos vão dizer, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei, eu preguei, realizei milagres. E aí, Mateus 7, versículo 23, tem a resposta de Jesus dizendo, eu, porém, responderei. Jesus está dizendo, Jesus está vendo o que vai acontecer, meus irmãos, na segunda vinda, Ele está dizendo exatamente o que vai acontecer, e o que Ele vai dizer, afastem-se de mim, eu nunca os conheci. Conheci aqui, não é que Jesus não tinha o conhecimento da pessoa, eu nunca tive relacionamento com você, o que significa que tem muita gente, tem muito pastor, tem muito líder, fazendo muita coisa para Deus, sem conhecer a Deus de verdade. Põe para mim o próximo slide, por favor, Gustavo. Eu gostaria que você dissesse essa declaração comigo. Vamos lá. O nosso... Amém? Vamos dar uma enchida no peito aí. Vamos falar bem forte. Vamos lá. O nosso relacionamento com Deus é mais importante do que o nosso. Fala para alguém perto de você. Lembra disso, meu irmão. Lembra disso, minha irmã. Lembra disso. O nosso maior prazer na nossa jornada ministerial não pode estar no que nós fazemos. O nosso maior prazer tem que estar naquilo que nós somos. Em Deus, aquilo que nós nos tornamos nele, o que flui do nosso relacionamento com o Senhor. Porque, meus irmãos, eu estou olhando aqui para pastores de igrejas muito relevantes que fazem muitas coisas. Todos nós aqui pregamos, lideramos, planejamos, visitamos, aconselhamos. Não é verdade? Decidimos, oramos, não é? E pagamos as contas das pessoas, visitamos os hospitais, mas como pastores nós podemos fazer tudo isso e chegar no final do dia e a gente se sentir vazio. Nós podemos estar fazendo muito e mesmo assim tem um vazio que nós carregamos no nosso coração, por quê? Porque está faltando a essência. Põe para mim o próximo, uma outra frase que eu escrevi aqui. O maior perigo que nós corremos como pastores não é fazer pouco. O maior perigo é fazer muito, sem saber quem nós somos. Porque às vezes nós nos preocupamos em fazer. Se você perguntar para mim o que eu gosto de fazer, irmão, eu gosto de fazer. Davi, eu me identifico com Marta. Para mim, é difícil não sentar para resolver as coisas. Para mim é difícil, esse negócio de cura interior, é difícil para mim, irmão. Aquela época dos grupos de cura interior, ficava ali ouvindo aqueles caras falar, meu Deus, todo mundo é culpado, meu pai é culpado, minha mãe é culpada, o diabo é culpado, Deus é culpado. Perdoa a Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Então, foi uma época que o pêndulo foi para um lado, não é? Mas eu tenho que aprendi com a minha esposa.
que a gente tem que se permitir ser curado sim por Deus, a gente tem que permitir Deus curar a nossa alma, que muitas vezes nós carregamos coisas e conceitos que Deus precisa mudar, e a gente às vezes está envolvido em fazer, e a gente está fazendo e lá dentro tem uma frustração, porque falta alguma coisa. O maior perigo, como pastores, não é fazer pouco, é fazer muito, sem saber quem nós somos. Deus quer que você saiba quem você é. Elias, eu não estou falando de qualquer profetinha não, Elias, irmão, Elias. Se você ler 1 Reis capítulo 18 e 19, você vai ver ali uma crise. O cara que foi usado por Deus, meu irmão, Elias, segundo a minha palavra, não vai chover. Segundo a minha palavra, não é? E aí confrontou os profetas de Baal, daqui a pouco ele recebe uma ameaça da Jezabel. Mulher mandona, né? Jezabel. Você conhece alguma mulher mandona? Eu não, pastor. Tá, ele recebe um recado da Jezabel, ele foge, diz que ele foge de Deus, vai para o deserto. Irmão, Elias tinha sido alimentado por Deus no deserto. Quando Deus trouxe Elias para o deserto, Deus alimentou Elias. Depois também Deus proveu, não é? Mas quando você vai para o deserto, sem Deus ter te levado, e foi o que Elias fez, ele estava ali orando, pedindo para si a morte, e aí Deus se manifesta, você conhece ali todas aquelas situações, mas o que me chama a atenção é o que Elias disse para Deus por 3 vezes. Ah, Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso pelo teu nome. Ah, Senhor, todos te abandonaram, os altares foram destruídos. Senhor, eu fiquei só eu. Senhor, só eu estou pagando o preço. Ninguém faz mais do que eu faço. O que Deus diz para Elias? Elias achou que Deus iria se comover assim. Puxa, Elias, se não fosse você, ai de mim. Ai de mim se não fosse você, Elias. Mas Deus diz para Elias, Elias, meu filho, abra os teus olhos. Tem muita gente que não se curvou. Tem muita gente pagando preço. Você não está sozinho. E aí Deus traz cura para a identidade de Elias, para que ele voltasse a fazer e exercer o seu ministério. Quem está entendendo o que Deus está falando? Nós passamos por esses momentos, meus irmãos, nós precisamos deixar Deus. Elias estava dentro da caverna, Deus teve que tirar Elias de dentro da caverna para curar o seu coração. Quem pode dizer amém para mim nessa manhã? Quando Jesus começa, aliás, antes dele começar o seu ministério, vocês conhecem essa passagem? Nenhuma pregação tinha sido feita, nenhum ensino, nenhuma obra, nenhum trabalho. Jesus ouviu, quando ele é batizado nas águas, essa voz veio do céu dizendo, esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele não tinha feito nada, e era amado por Deus. Você e eu não seremos mais amados, porque faremos mais. E também não seremos menos amados, porque fazemos menos. Nós somos amados por Deus, por aquilo que nós somos. E quem nós somos? Como eu disse, há mais de 150 declarações nas Escrituras sobre o que nós somos em Deus, ou quem eu sou em Cristo Jesus. E eu podia falar aqui sobre essa posição que nós temos em Cristo, mas o que eu quero dizer para você é que antes de sermos pastores, de exercermos nossas responsabilidades, etc., nós somos ovelhas. Então, diga para alguém, você não se esqueça, você é uma ovelha. Você é uma ovelhinha de Jesus. Lembra, diga lá, você continua sendo ovelha, porque às vezes nós pensamos, presta atenção, nós achamos que Deus, né? Nós e Deus, não é? Assim, então assim, eu e Deus, né? Eu e Deus. Não. Deus é o nosso pastor. Eu vou citar aqui para vocês 3 passagens rapidamente. João capítulo 10, versículo 11. Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida, ou sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Hebreus 13, 20. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos, nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, ele os capacite em tudo o que vocês precisam. Então Hebreus diz que Jesus é o grande pastor.
Pedro fala, não é? 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, e logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de glória. Então, o supremo pastor, o bom pastor, o grande pastor, irmãos, Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. Nós somos ovelhas. Nós não podemos sair desse lugar. Mas parece que o exercício prolongado da função pastoral, o exercício prolongado da função pastoral, cria em nós uma falsa ilusão de que a gente está pastoreando ao lado de Deus. É eu e Deus. Não, nós também somos ovelhas. Nós precisamos ser pastoreados. Nós temos que ter alguém que toque na nossa vida. Nós precisamos ter alguém que fale ao nosso coração. Para quem você liga quando você passa por uma crise? Qual é a primeira pessoa que você pensa? Porque nós precisamos ter alguém. Nós precisamos ter alguém que seja algo assim automático. Com quem eu converso, com quem eu vou abrir meu coração, pegar meu telefone, vou mandar uma mensagem, e essa pessoa vai dizer, olha, eu vou te atender, eu quero conversar com você, não é? E nós não estamos falando aqui sobre controle, a nossa visão, faz parte dos nossos valores da MIFAI. Aqui nós temos pastores de igrejas autônomas, com presbitério próprio, com governo próprio. Então aqui, na nossa experiência, eu e a pastora Mônica, nós temos nosso presbitério. As primeiras pessoas que ouvem o nosso coração, tudo, meus irmãos, é o nosso presbitério. O nosso presbitério. Nós abrimos o coração, nós rasgamos nosso coração, e eu tenho outras pessoas. Eu tenho o meu irmão, o pastor Samuel, que é meu irmão, mas ele é a primeira referência de Deus na minha vida. Depois do meu pai, pastor Samuel, o pastor Samuel aqui sabe, e eu tenho feito isso, tenho usado, no bom sentido, esse canal, de conversar, de ligar, de estar lá. Pastor Luciano Subirá, Luiz, mais a equipe nossa aqui, quantas vezes na equipe apostólica nós abrimos o coração, quantas vezes sai também umas faíscas entre nós, porque ferro com ferro se afia, isso é muito bom, a gente está se conhecendo, irmãos, e a gente se torna vulnerável nesse relacionamento, mas eu quero dizer para você que eu tenho com quem conversar, eu tenho pessoas que tocam a minha vida, eu tenho pessoas que falam no meu coração. Somos ovelhas, gente. Somos ovelhas. Somos ovelhas. Em terceiro e último ponto que eu quero trazer para vocês aqui, a função tem o poder de deformar a nossa identidade. A função, o que nós fazemos, tem o poder de colocar tudo a perder. Se nós dermos mais importância ao que nós fazemos do que aquilo que nós somos, ou seja, nossa identidade, nós podemos colocar tudo a perder. E tem pastor morrendo antes da hora, porque colocou tudo a perder. Não cuidou da família, tem pastor perdendo a família, perdendo o casamento. Quem está me entendendo, diga amém. Tem pastor colocando tudo a perder. Ah, mas Deus falou, e a profecia, as palavras proféticas. Uma palavra profética é o que Deus queria. Deus mostrou na sua sabedoria um ponto que poderia chegar, mas depende de nós. As escolhas que nós fazemos. Eu quero sugerir a vocês 3 sintomas aqui dentro desse último ponto. 3 sintomas que nos mostram que nós estamos valorizando mais a função do que a identidade. Eu vou encerrar com esses 3 pontos. 3 sintomas que nos mostram que nós estamos dando mais valor para o que nós fazemos do que para a nossa identidade, quem nós somos. O primeiro sintoma, nós passamos a medir o nosso valor pela performance. Deus começa a nos abençoar, e aí nós começamos a supervalorizar o nosso desempenho e as nossas conquistas. E eu vou dizer uma coisa para você, é algo muito sutil. Até, eu acho que é muito gostoso a gente ir para ver o que Deus está fazendo em cada igreja. Tem cada igreja linda aqui no MFI, é uma coisa maravilhosa, irmãos. Mas você conhece o seu coração, e eu conheço o meu. Até numa visita de alguém aqui, pastor Davi, mostra para mim a igreja, pode ter algo muito sutil no meu coração, que vai dizer assim, olha o que eu fiz. O que eu conquistei. Quem está entendendo? Lá na sua área, no seu ministério, o que você faz, é algo muito sutil, irmãos, e a gente tem que ter essa capacidade, não é? Quando você termina de pregar, aqueles irmãozinhos vêm, então, pastor, que palavra,
Quem gosta de receber elogio? Levanta a mão. Quem gosta? É uma bênção. Mas eu e você sabemos que tem que ter uma chave aqui dentro que diz, Senhor, eu sei que se não fosse a tua graça, nada disso teria acontecido. Senão a gente começa a achar que a gente é poderoso demais. A gente começa a achar, meu irmão, que, poxa, ai de Deus, se eu não existisse. Quando Davi, no final da sua vida, a Bíblia diz, não é? Que depois de prosperar, de conquistar todas as cidades ali ao redor, os reinos, você conhece essa passagem, não vou ler, vou só citar, Davi diz, eu quero fazer o censo, eu quero saber, Davi chama um general, e diz, eu quero conhecer quão poderoso é o nosso exército. Irmãos, na lei de Moisés estava previsto o censo em Israel, números são importantes para Deus, quem pode dizer amém? Números são tão importantes para Deus, que tem um livro na Bíblia chamado Números, genealogias. Então, a questão, na lei de Moisés estava previsto que o censo de tempos em tempos poderia ser feito. O problema não era o censo em si, o problema era o coração do rei. O rei queria ver quão poderoso ele era. O rei queria provar para as pessoas o quanto ele tinha feito. E aí, o próprio general diz para o rei Davi, o que você vai fazer? Não faça isso. E Davi vai e faz. Porque ele quer provar que ele é bom, que ele pode, que ele consegue. Ele quer provar que a sua performance é uma performance que tem que ser reconhecida. E aí, meu irmão, Deus julga. Muita gente morreu em Israel por causa dessa atitude de Davi. Muitas pessoas podem se machucar nos nossos rebanhos quando nós queremos provar quem nós somos. Em Lucas, capítulo 17, versículos 9 e 10, olha o que Jesus diz para os seus discípulos, e acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado, está dentro de um contexto, não é? Da mesma forma, quando vocês obedecem, vocês devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Vamos entender essa declaração, não é que Jesus reconhece, mas vamos entender essa declaração no contexto de todo o Novo Testamento e da palavra. Perto do que Jesus fez por mim e por você, qualquer coisa que nós venhamos a fazer não é nada. Perto do que Jesus fez por nós. Por que nós estamos aqui? Quanta misericórdia, quanta graça. Não tem como a gente comparar o que eu e você fazemos com aquilo que Jesus já fez por nós. Em Atos você vai encontrar os apóstolos felizes, porque tinham tido o privilégio de serem açoitados. Açoitados. Por amor a Jesus Cristo. Nós precisamos avaliar o nosso coração. Quando o nosso ministério gira em torno da nossa função, lá no fundo nós queremos reconhecimento. E se as pessoas não reconhecem, nós ficamos melindrosos. Você conhece alguém melindroso? Alguém que se ofende? Alguém que faz, mas se ele não recebe um elogio, lá na frente, ele vai dizer, ninguém agradece a gente. Na sua igreja não tem isso, só aqui em Londrina tem essas coisas, não é? O nosso valor, meus irmãos, não está naquilo que nós produzimos. O nosso valor está naquilo que nós somos em Deus. Vamos fazer para o Senhor. Se os elogios vierem, nós vamos continuar fazendo, porque nós sabemos quem nós somos. Nós não dependemos da aprovação das pessoas. Quem pode me dizer amém? O segundo sintoma, eu vou pedir para a Tainá vir, por favor, para me sentir bem pressionado aqui. Eu tenho mais alguns minutinhos aqui. 17 minutos para terminar. Quando fazer se torna mais importante do que ser, nós não reconhecemos os limites que Deus nos deu, que Deus estabeleceu para nós. Quando você vê a história da Torre de Babel, você vai perceber Deus dizendo algo. Esses caras têm um projeto, eles têm unidade, eles têm um só coração, eles têm visão, e aí Deus diz, olha, agora não haverá mais limites para tudo aquilo que eles intentarem fazer para o mal. Ou seja, eles estão, ultrapassando todos os limites. E eu vejo algo aqui, irmãos, eu e você, limites são saudáveis. Eu e você precisamos conhecer os nossos limites. Quem nós somos e quem nós não somos. Eu vou repetir. Diga assim comigo, eu preciso. Vamos lá, diga assim, eu preciso
conhecer os meus limites. Diga assim: quem eu sou e definitivamente quem eu não sou. Quem eu não sou. Não adianta eu tentar ser o Samuel, não vai dar certo. Quem queria aguentar 2 Samuéis? Oi? Nem a Denise ia aguentar. A Denise não ia aguentar 2, não adianta. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quando a gente tenta ser o que Deus não chamou a gente para ser, a gente vai ser infeliz, gente. Esses dias eu ouvi um pastor dizer uma coisa para mim que eu achei muito interessante, não é? Uma igreja menor, mas tinha muita vida naquela igreja. E esse pastor falou assim: olha, pastor Davi, eu tenho aprendido a desfrutar dos privilégios de nós sermos uma igreja pequena. E eu vi alegria no coração dele. Não havia frustração por se comparar, porque tem coisas que são possíveis numa igreja menor, que numa igreja muito maior, não é assim, pastor? Mas não é possível mais. Tem vários pastores aqui de igrejas, passou de 300, 400, 500 pessoas, você já não começa a não conhecer mais as pessoas, sim ou não, gente? Então, começa a ter outros problemas, não é? Mas tem alguns privilégios que uma igreja menor, que está começando, tem, que uma igreja maior. Então, se você está começando, desfruta desse momento, dessa estação na sua vida, sem ficar se comparando. Eu quero ser assim, eu quero fazer assado. A crise que existe às vezes dentro do coração de um homem de Deus: eu fui chamado para ser um pastor sênior ou um pastor auxiliar. Meu irmão, enquanto você está sendo um pastor auxiliar, seja o melhor pastor auxiliar. Seja o melhor pastor, faça com excelência, faça para Deus, faça para o Senhor. E se for do Senhor, Deus vai mostrar isso para você e vai abrir um espaço para que um dia você possa pastorear a sua igreja, liderar um outro rebanho, quem sabe, debaixo da cobertura daquele pai espiritual que gerou você. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Então, entender os nossos limites. Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. Paulo está dizendo: eu entendo os meus limites. Tem aí outros ministérios, não é? Que tem um espaço, tem um campo, e a gente às vezes entra no campo um do outro, mas eu respeito. Paulo está dizendo: eu entendo os meus limites. E aí você precisamos entender os nossos limites. Senão a gente vai viver fazendo, porque a gente acha que é sempre mais, tem que superar, tem que fazer, tem que romper. Todos nós, tem livros escritos sobre romper os nossos limites. Eu sei, tem um sentido, não é? Os limites pessoais, eu entendo isso, mas tem alguns limites ministeriais que foi Deus que colocou sobre nós. Meu irmão, Luciano Subirá, quantos livros você já escreveu, meu irmão? Quantos livros? Você lembra? 25 livros. 25 livros, irmão. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria de nós não vai escrever 25 livros. E está tudo bem com isso. Nós temos o Luciano para escrever por nós. Glória a Deus pelo Luciano. Glória a Deus. Deus entregou a ele algumas habilidades que não entregou para mim, para você. Mas se eu ficar, quem está entendendo? Se eu viver minha vida me comparando, querendo ser alguma coisa que Deus disse: não, espera um pouquinho, esse aqui é o teu espaço, seja fiel aqui e eu vou aumentar o seu território. Eu vou aumentar aqui, eu vou aumentar ali, eu vou te dar mais graça, eu vou liberar uma medida nova de unção, de sabedoria, mas você vai funcionar dentro do seu chamado. Conheça qual é a sua identidade e você será feliz com aquilo que você faz. Eu podia citar N exemplos. Jonatas, irmãos, Jonatas era o herdeiro natural do rei, mas Jonatas entendeu que Deus havia colocado um chamado sobre Davi. Jonatas abriu mão do trono, irmãos, da linhagem real, porque ele entendeu que não Davi era maior, que Deus havia chamado Davi para aquele lugar. Uzias, um rei, vocês conhecem a história de Uzias, um rei, que rei abençoado, que rei inteligente. Esse cara constrói carros de guerra, um exército poderosíssimo em Israel. Irmãos, pensa num cara inteligente. E aí a Bíblia diz, se não me engano, Uzias foi o rei que mais governou. E a Bíblia diz que Deus o abençoou tanto que quando ele estava sendo mais abençoado, a Bíblia diz que o seu coração se exaltou. Aí ele tenta entrar e fazer uma coisa que Deus não tinha pedido para ele fazer. Ele tenta entrar dentro do templo para oferecer incenso, algo que só os sacerdotes ofereciam. O sumo sacerdote fica sabendo, ele reúne 70 homens
se não me engano, 70 outros sacerdotes, homens de Deus, e eles entram no templo, eles confrontam o rei, e a Bíblia diz que o rei, ao invés de quebrantar o seu coração, ele endureceu, e aí Deus julgou, porque Uzias não entendeu qual era o seu limite. Ele tentou fazer algo que Deus nunca havia chamado. Ele tentou, presta atenção, ele tentou fazer algo que Deus não havia chamado para fazer. Quem entende o que é, sabe o que deve e o que não deve fazer. Quem entende o que é, sabe o que deve e o que não deve fazer. E o terceiro sintoma que eu quero encerrar com esse: quem vive em função apenas do que faz, não é? Quando a função se torna mais importante, nós vivemos para agradar as pessoas e não a Deus. Gente, fala para alguém assim, fala assim: pastor, pelo amor de Deus, para de tentar agradar as pessoas. Fala, não, eu quero que você dê um chacoalhão santo. Pelo amor de Deus, para de tentar agradar as pessoas. Para de tentar agradar as pessoas. Se você tentar construir um ministério para agradar as pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque uma visão dada por Deus, presta atenção, uma visão dada por Deus para um homem, para uma mulher que conhece a sua identidade, essa visão vai ajuntar e vai separar. Ela vai ajuntar quem se identifica, quem quer, quem entendeu, quem tem aliança, e eventualmente ela vai afastar quem não tem o coração para andar com você. Agora, se Deus está afastando alguém que não tem o seu coração, você vai querer segurar essa pessoa? Deus teve que repreender Samuel, lembra disso? Saul já tinha sido reprovado algumas vezes, e o Samuel, o profeta do Senhor, está ali. Será que não tem um jeitinho? Será que não dá para a gente fazer? Deus teve que repreender Samuel, dizendo: olha, eu já tirei a unção dele, já coloquei sobre outro. Agora, Samuel, ou você me obedece, ou eu tiro você também. Tem tantos exemplos. Saul, acabei de citar. Deus entrega para ele algumas tarefas pequenas. O que ele diz lá? Ele não faz nada do que Deus pede. Não, o povo me pressionou. Lembra Arão? Moisés sobe no monte, né, para receber as tábuas da aliança. Arão fica lá como líder, auxiliar. E aí o povo começa aquela bagunça e tal. E daqui a pouco Moisés desce. Arão tinha feito a vontade do povo. Construir um bezerro. Eita, líder fraco. Quem quer agradar as pessoas se torna um líder fraco na sua igreja. Deus não chamou você para ser um líder fraco na sua congregação. Eu não estou dizendo para você machucar as pessoas, eu só estou dizendo para você: siga a visão que Deus colocou no seu coração. Deus te deu uma identidade. Tem gente que vai andar com você, tem gente que não vai querer andar com você. Libera essas pessoas, abençoa essas pessoas e siga o seu caminho. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Atos capítulo 5, versículo 29, os apóstolos estão presos. E aí, eles dizem: vocês não podem, parem de fazer isso aí, vocês não podem pregar esse nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro se levanta para dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu não estou aqui para obedecer aos homens, eu não estou aqui para satisfazer as expectativas das pessoas, eu estou aqui para cumprir a minha identidade, meu chamado em Deus. E é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Quem vive tentando agradar pessoas, faz concessões que jamais deveriam ser feitas. Isso pode custar muito caro. Não faça concessões, nem para os seus filhos naturais. Os nossos filhos naturais precisam seguir o caminho que todos seguem. Quem pode dizer amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eles têm que seguir o mesmo caminho. E Deus no seu tempo vai levantá-los. Quem crê numa igreja de gerações, levanta a sua mão. Eu creio que os seus filhos vão servir ao Senhor juntamente com você. Seus netos, sua posteridade. Eu quero perguntar para você: quem aqui recebe essa palavra em nome de Jesus? Fique em pé comigo. Eu tenho 3 minutinhos aqui que eu quero pedir que você coloque aí a sua
o seu iPad, o seu telefone. Tem uma frase que o pastor Samuel passou para nós, quando trouxe o material para a gente preparar. Tem uma frase que foi escrita nesse material, o pastor Samuel, que falou muito comigo. Está escrito lá: pastores que se esquecem dessa verdade que nós aprendemos hoje aqui, pastores que vivem por causa da sua função e não por sua identidade, são pastores que não caem de repente, eles vão caindo lentamente. Na mesma medida em que eles crescem, a graça, a unção, a sua influência, a igreja está crescendo, mas lá dentro do seu coração alguma coisa está corrompendo, lá dentro, porque o crescimento traz a sensação de poder, e o poder entorpece. Deus está nos chamando para que nós sejamos pastores vulneráveis, ovelhas que se deixam ser pastoreadas, disciplinadas, cuidadas. Esse é o nosso ponto de partida. Todos nós somos ovelhas. Esse é o nosso ponto de chegada. Todos nós somos ovelhas. Quem pode dizer amém? Põe a sua mão direita aí no seu coração. Vou te dar aí um minutinho para você conversar com Deus. Baseado no que você ouviu, conversa com Deus. Conversa com Deus. Avalie o seu coração, conversa com Deus. Se você puder fechar os seus olhos, conversa com Deus. Aleluia, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Levanta suas mãos, diga: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. aleluia, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem,
pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Quero só dizer mais uma coisinha para vocês. Acabou de dar aqui 1 hora, é o meu tempo. Dentro do MFI nós temos redes, várias redes de relacionamentos, não é? Muitos irmãos que são pais espirituais nessa comunhão, que tem um ministério comprovado através dos anos, que tem edificado uma igreja sólida, que tem plantado igrejas, enviado missionários, vários pastores, alguns que têm muitas igrejas, pastores, alguns que já estão começando a se multiplicar, 2, 3 igrejas, são pais espirituais que Deus está levantando. Você precisa de um pai espiritual na tua vida, você precisa de uma referência. A nossa visão do MFI é uma visão, jamais será de controlar, vocês vão ouvir sobre isso aqui ainda enquanto vai ser falado. A nossa visão é de igrejas autônomas, mas todos nós precisamos ter alguém que fale da nossa vida. Às vezes eu tenho pastores que caminham conosco, acabei de visitar lá o pastor Géser e a pastora Mila, como que Deus está fazendo ali algo tremendo, excepcional. Tem algumas particularidades que Deus deu para eles, nós não fazemos aqui, é um pouquinho diferente algumas coisas, mas que maravilha que é, irmãos, essa multiforme sabedoria, onde não existe controle, tem liberdade para você ser o pastor da casa que Deus chamou você, exercer a sua função, e mesmo assim nós decidimos caminhar em aliança e prestar contas a alguém. Tem alguém que fale na sua vida. E daqui a pouco Deus vai levantar você também, quem sabe, como um pai espiritual para essa geração. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós não queremos nos esquecer que esse é o nosso ponto de partida. Nós somos ovelhas. E esse será o nosso ponto de chegada. Somos ovelhas. Ovelhas do teu pastoreio. Obrigado, Supremo Pastor, pela tua obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Obrigado, gente. Glória a Deus.